Começamos. Estamos no ar, hein, César? Só um minuto. Então deixa eu continuar. Começando. Valendo. Deixa eu devolver aqui pro... Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia muito feliz para mim aqui na SUFOP. A gente está recebendo, acima de tudo, um amigo, o professor Adilson, né, Adilson? Tudo bom? Pedagogo, Adilson. Pedagogo Adilson? Costumei te chamar de professor. Adilson é um amigo de longas datas e particularmente, sabe, Adilson, você sabe disso, mas eu acho que a gente tem que externar. Você é uma pessoa que contribuiu muito para a minha formação enquanto pessoa, enquanto militante e enquanto estudante também na UFOP, né? E é muito bom tá te recebendo aqui. O Adilson, gente, ele é, né, o atual pró-reitor adjunto de graduação, técnico administrativo da nossa universidade desde 75, de 75 não, 95, né, Adilson? Só aumentei 20 anos aqui, ó. 75 eu tava querendo nascer. Tava querendo nascer, coisa boa. E a gente estava aqui em off batendo papo, né, contando um pouco das histórias aqui da nossa universidade. Você estava comentando que quando você veio para cá, a Prograde nem era lá no campus, né? Como que era? Na verdade, a universidade não existia ainda a estrutura que tem hoje, né? Nós tínhamos diretorias, não havia a pró-reitoria de extensão, não havia a pró-reitoria de planejamento, então havia a reitoria e algumas diretorias. E a diretoria, que hoje é a Prograde, era a diretoria de ensino, a DEM. Temos inclusive uma colega da nossa base, né, uma aposentada da nossa base, que é uma boa dica aí para a gente trazendo para esse podcast para um bate-papo, que é a Gisele Brandão. Gisele, a gente já vou até anotar aqui, ela está no nosso radar. Tem que estar no radar, porque Gisele é um quadro interessantíssimo. Então, na época, a DEM funcionava ali na Rua do Ouvidor, na Rua Cláudio Manuel 23, onde hoje é uma pousada, um prédio privado, um prédio da iniciativa privada. Então funcionava ali. A UFOP era muito pequena, nós tínhamos o quê? Na época que eu entrei aqui, 11 cursos de graduação. Era as 4 engenharias, farmácia, nutrição, filosofia, direito recém-nascido. Então eram muito poucos cursos além de letras e história em Mariana. Então a universidade era bem doméstica, bem pequenininha ainda. Aí depois foi em 1998 para 99 que foi estruturada a pró-reitoria de graduação, com a formação que tem hoje e também as demais pró-reitorias. Aí a Prograde, nós inclusive transferimos lá para o Morro do Cruzeiro, fomos trabalhar lá no Morro do Cruzeiro. Foi quando que transferiu, você lembra? Foi em 1999. 99. Não sei precisar o ano, mas foi do século passado, coisa do século passado. Então nós transferimos lá para o campus. E tinha uma estrutura muito interessante que, lembrando das pessoas aqui, Maurílio, nosso colega aqui de sindicato SUFOP, era lotado lá, Raquel Xavier, aposentada, que trabalhou durante um tempo na diretoria de ensino, Mercedes, na escola de farmácia. Então as pessoas que atendiam os cursos, todas elas ficavam dentro da própria pró-reitoria de graduação, da DEM. Depois é que houve a descentralização, aí criou uma seção de ensino na Escola de Minas, uma no ICEB, outra nas escolas que foram surgindo, né? Mas então, essa que era a estrutura. E era bem acanhado mesmo a estrutura da universidade na época. Nossa, que interessante. Você estava falando que era 11 cursos, né, de graduação, e mais cedo você estava comentando com a gente aqui que hoje nós estamos com cerca de 50 e... São 54 cursos de graduação. E aí, Gabriel, acho que você me dá a oportunidade até de recuperar um pouco desse processo de expansão da universidade, nesse período que eu por favor, porque você tem a memória viva, né? Só antes de você entrar nisso aí, só dar um recadinho pro pessoal que está nos ouvindo aqui, nos assistindo. Quem quiser participar, mandar pergunta, participar desse bate-papo aqui, só mandar uma mensagem pro WhatsApp do 3551-2401, que é o WhatsApp aqui do sindicato, que a gente vai estar colocando a pergunta aqui e batendo papo aqui com a Adilson. Adilson, vamos lá, como é que era aí essa expansão? Você é a memória viva disso tudo, né? Antes, Gabriel, até na mesma direção do seu alerta aí para a audiência, dizer que nós vamos tratar do tema que nós prometemos falar. Nós vamos falar da lei de cotas, né? Com certeza! Senão daí a pouco o pessoal estamos aqui para isso. Me chamaram para falar de uma coisa, já Adilson entrou numa conversa sem fim, então fica já o anúncio para falaremos desse assunto também. Mas então, eu tive inclusive a oportunidade de, recentemente, né, por ocasião da celebração dos 50 anos da UFOP, escrever alguns dados sobre a memória da UFOP. Tem inclusive um folderzinho na pró-reitoria de extensão muito legal que recupera um pouco desse histórico, né?
E como que eu identifico? Eu acho que isso é interessante e tem tudo a ver com a nossa discussão de cotas. Porque quando nós falamos de uma universidade que meados da década de 90 contavam com 11 cursos de graduação, é preciso lembrar que essa universidade ela atravessava um momento da conjuntura política e econômica do país de uma ameaça extraordinária. O momento que nós vivíamos é um momento de ameaça no sentido de que, por exemplo, se a Universidade Federal de Ouro Preto não ampliasse, não crescesse, ela poderia perder o status de universidade e ser fundida a uma universidade, ou Viçosa ou a UFMG. Então havia rumores nesse sentido. Então, só para me pegar o contexto histórico do país nessa época, você é o governo Fernando Henrique, né? Governo Fernando Henrique Cardoso. Nós estávamos, na verdade, a grande oposição que havia no Brasil era o seguinte, do ponto de vista econômico, né? O Ministério da Economia tinha uma força muito grande, na época não era o Ministério da Economia, né? O Ministério do Planejamento, e o grande discurso, a grande tese que era defendida era de que se investia muito nas universidades e o ensino fundamental numa situação calamitosa. Então, havia uma tentativa de estabelecer essa oposição, que no meu entendimento é um equívoco. Na verdade, em educação era preciso que houvesse investimentos, tanto na educação, na creche, na educação do ensino fundamental, médio e superior, inclusive pós-graduação. Então, isso foi um período muito tenso, muito tenso. Eu sei que nós vamos daqui a pouco tocar no tema relacionado à evasão. O segundo trabalho que me foi encomendado na UFOP, a essa época, em 1995, foi fazer uma pesquisa sobre a evasão nos cursos de graduação da UFOP. Isso já nos anos 90? 1990. E havia uma... Às vezes a gente acha que os problemas são novos, Não. mas... E esse documento, quem tiver interesse, esse documento, esse relatório, ele está disponível no site da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior, né? E foi uma pesquisa nacional. E aqui na UFOP eu fui o responsável de ir nas pastas dos alunos e verificar quem continuava como aluno, quem havia se evadiu e quem havia diplomado. E por que a ANDIFES encomendou essa pesquisa às universidades do Brasil inteiro? Porque nesse contexto dessa ameaça de que as universidades eram muito caras, um dos argumentos que veiculava toda hora na grande mídia brasileira era o de que deveria se reduzir o investimento porque as universidades eram improdutivas. Então nós vamos ter um documento que vai ser publicado não vou lembrar, José Goldenberg, que foi um ministro da época que falava que as universidades eram improdutivas e que precisavam retirar o volume de investimento que havia. Então, essa pesquisa, de alguma maneira, tentou responder o contraponto. O contraponto, fazer o contraponto. Esse documento está digitalizado e encontra-se disponível no site da ANDIFES. E também, mais tarde, eu reeditei essa pesquisa e terminou sendo um trabalho meu de monografia na minha primeira etapa de capacitação, que na carreira de pedagogo da universidade eu tive. Então, nós fizemos esse trabalho já mais amplo, analisando a evasão nesses... Na verdade, mudamos o enfoque na minha pesquisa. Nós fizemos um diagnóstico do fluxo dos estudantes nos cursos de graduação. Nossa, que interessante. E você falando aqui, eu estou pensando, quando você fala que ia nas pastas dos alunos, você está falando pasta mesmo, pasta né? física. Nessa época a gente não tinha esse sistema informatizado, né, que se tem hoje, com a facilidade, né, de informação. Então foi um trabalho árduo, mas extremamente importante, né? E para a época é o que segurou a universidade, né? Esse trabalho, né, das entidades nacionais, né, que segurou a universidade. Eu comecei a participar dos movimentos sociais início dos anos 2000, né? Quando eu vim fazer escola técnica, ensino médico, eu comecei a participar do Grêmio Estudantil. E na época muito se falava, né, do recém-findado governo Fernando Henrique, né, que de fato atacou mesmo a educação, né, o ministro Paulo Renato, se não me engano, Paulo né, Renato Souza, que era o ministro da Educação. Ele é da Educação, ele foi da Educação, mas ele era economista. Economista foi ministro da Educação. Isso mesmo. E aí eu lembro, né, na época eu tinha ali 15 para 16 anos, mas estava entrando no movimento social e eu lembro dos colegas, principalmente os colegas mais velhos, né, que estavam nos sindicatos, falar muito disso, né, que como esse governo foi perverso, né, para a educação. E infelizmente, querendo ou não, agora a gente vê também essa tentativa, né, de mais um governo que ataca, né, a educação, a universidade pública. A gente viu ali o Futurice, né, que veio, né, para
terceirizar a universidade, terceirizar a educação. Ainda bem que as universidades, né, em sã consciência, rechaçaram, mas a gente vê que os ataques estão no dia a dia. Mas, Adilson, aproveitando um pouco da sua história, a sua experiência na Prograde, à frente, né, dessa luta pela educação, como que você avalia o Reúne, assim, a implantação do Reúne? Porque a gente teve esse governo Fernando Henrique que, né, como você bem colocou, assim, atacou muito a Universidade Pública Brasileira. Depois veio o governo Lula, né, tem ali, eu acho que o Reúne começa em 2007 para 2008, né, já era ali o segundo governo Lula, não é isso? A chamada foi em 2007. 2007, né? E aí, como que você avalia, assim, como que foi essa expansão? Porque eu imagino que boa parte desses 11 para 50 cursos, 54 cursos, foi no Reúne, né? Só voltando um pouquinho, da passagem dos 11 para os cursos que temos hoje, antes de chegar nos cursos que temos hoje, nós tivemos o primeiro movimento, que foi o surgimento de alguns cursos. Então, foi quando nasceu artes cênicas, música, matemática, engenharia de produção, desse contexto. Eu acho que engenharia de controle e automação, todos esses cursos. Então, eles nasceram nesse primeiro momento de expansão como uma estratégia, inclusive, para que a universidade não perdesse aquele status de universidade que eu mencionei na primeira fala e quase que perdemos essa parte da nossa conversa aqui. Então, primeiro houve essa expansão e, lamentavelmente, aí eu preciso de registrar, eu fui uma das pessoas que, à época, me posicionei de forma muito crítica à forma como foram criados esses cursos. Não havia projeto pedagógico, infraestrutura, docente. O curso de turismo funcionou durante anos no Puxadinho. Eu lembro, quando eu entrei... Onde hoje é um restaurante universitário. Quando eu entrei para graduação no FOP, entrei em 2007, ainda existia o Puxadinho, que era o curso de Turismo e Direito. Ali, o restaurante era onde é o Centro de Convergência hoje, no primeiro andar ali, eu lembro disso. É o DPE atual, hoje o Departamento... hoje é o DPE, que é ali embaixo, Então, eu critiquei muito a época, mas avalio que hoje, né, passado tantos anos, eu fazendo a justiça ao então reitor da época, professor Disseu do Nascimento, eu acho que ele foi extremamente ousado, corajoso de ter bancado essa expansão naquela conjuntura, que foi uma estratégia, inclusive, de sobrevivência da universidade. Aí, Gabriel, você me pergunta sobre a questão do Reúne. O Reúne, ele foi criado no ano de 2007, a chamada para a participação do Reúne foi em 2007. Então, foi um decreto convidando as universidades que quisessem expandir. E o interessante do Reúne, aí eu já estou sinalizando uma manifestação de apoio a essa, no meu julgamento, importante política pública, porque o Reúne ele incorporou algumas perspectivas, algumas intenções que rompiam com o modelo de universidade centralizado e voltado para as elites, como historicamente o foi. Então, o Reúne traz dentro das suas diretrizes o compromisso com a expansão das vagas noturnas, uma indução à incorporação nos cursos de segmentos sociais com histórico de ausência nesse lugar. Então, o Reúne teve, no meu entendimento, esse particular. Então, a UFOP, por coincidência, é coincidência mesmo, a época do Reúne eu ocupava o mesmo cargo que eu ocupo hoje, de pró-reitor adjunto de graduação. E participei da elaboração dos projetos pedagógicos, da coordenação da proposta que a UFOP submeteu ao Ministério da Educação. E digo que foi um processo muito cansativo, muito desgastante, porque chegando da universidade, o que o reitor, então, o professor João Luiz Martins, fez foi remeter a comunidade universitária à responsabilidade por decidir como expandir. O Reúne, na UFOP, foi uma oportunidade, inclusive, para compensar prejuízo daquela implementação de alguns cursos equivocados lá de trás. Muitos cursos conseguiram com alguma infraestrutura que não tiveram lá atrás, através do Reúne. Se cabe uma crítica veemente da experiência da UFOP em relação ao Reúne, no que diz respeito à nossa categoria de técnicos administrativos. Infelizmente, o nosso projeto deixou a desejar no que diz respeito à força de trabalho que nós precisávamos para dar conta O Reúne na UFOP, nós propusemos uma expansão de 110% ou 113%. Foi uma expansão extraordinária. O que nós fizemos foi muito ousado, praticamente expandindo muito pouco a nossa força de trabalho
técnico-administrativo. Isso, no meu entendimento, foi um ponto Sim. a se criticar da universidade. Aos dias de hoje, na semana passada a gente teve, né, uma assembleia universitária, você estava presente também, a professora Tânia até compôs a mesa representando a Prograde, e eu citei muito desses dados, né, que a gente tem hoje uma universidade com 909 professores e 693 técnicos administrativos, né? E quando, né, compara com as universidades na região, esse número é muito diferente, né? A gente precisa sim de uma massa maior de técnico administrativo para poder dar conta, né, do trabalho administrativo e do trabalho acadêmico como um todo, né? Pegando esse gancho também, Adilson, eu estou lembrando aqui que nós estamos no terceiro episódio do nosso Papo de Classe. E você é o primeiro Thay que senta aqui conosco, né? No primeiro episódio nós fizemos com as entidades de base da nossa universidade, a ADUFOP, o DCE e a SUFOP. Está inclusive disponível no nosso canal, quem quiser pode acessar e ver os episódios anteriores. E no segundo episódio a gente fez com o professor Bruno Camilotto, de gestão de pessoas, que assumiu até uns compromissos conosco aqui muito interessantes, né? Compromisso de concurso público, de teletrabalho, foi um episódio bem interessante. E hoje a gente está tendo o privilégio, né, de ter o primeiro Thay aqui sentado conosco, que é muito importante. Eu acho que o papo de classe, esse podcast, esse espaço aqui tem que ser ocupado por nós para a gente poder falar bastante sobre a nossa carreira, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, pegando já o gancho aqui, né, do Reúne, para a gente entrar, né, propriamente dito aqui na nossa pauta de hoje, a lei de cotas ela vem logo após o Reúne, né? Então, assim, pelo que eu percebo, né, eu hoje estou com 36 anos, então na época do Reúne eu era aluno de graduação. Então, assim, realmente eu vivi isso muito mais, assim, tendo a experiência do dia a dia do que, de fato, entender o que estava acontecendo. Né? Quando a gente afasta um pouquinho, a gente começa a ter a maturidade e entende, né? Primeiro a gente teve o Reúne, que foi um programa que, de fato, criou cursos, né, como você colocou, cursos noturnos, né, priorizando, né, as vagas ociosas para os cursos noturnos. E logo em seguida a gente vem com a lei de cotas, né, que democratiza o acesso, né, ao curso superior, né, e reparando, né, toda essa dívida histórica com a população negra. É isso mesmo? Assim, a lei de cotas vem nesse boom do Reúne? Eu diria o seguinte, graças inclusive à carreira que a universidade me permitiu, eu me ocupo em estudar políticas do ensino superior desde 1995. Eu me formei em pedagogia no ano de 1992 e o curso de pedagogia, em momento algum, nós tivemos disciplinas que mostrassem o que é política do ensino superior. E eu fiz um concurso para ser pedagogo numa universidade. Imagina, eu sou o primeiro pedagogo na universidade. E com uma tarefa extremamente desafiadora. Eu fui contratado dessa universidade para fazer avaliação docente, avaliação do trabalho docente. Meu primeiro trabalho, eu disse que o segundo foi a pesquisa sobre evasão, meu primeiro trabalho foi elaborar um programa de avaliação institucional da UFOP e desenvolver a avaliação das disciplinas do trabalho pedagógico dos docentes da UFOP. Isso lá em 95? 95. Nossa. Indo nas salas de aulas e preenchendo formulário. Indo nas salas de aulas e preenchendo formulário. Preenchendo papel, os alunos levando para dentro da DEM, lá na rua direita, os alunos digitando aquilo em ambientes que não era nem Windows ainda, não existia Windows, era no sistema DOS, para depois publicar os relatórios e levar para a comunidade. Então, nós temos um colega na sala aqui, o Hugo está mostrando, e aquele ali é o relatório, Adilson? Aquele é o projeto que foi, esse livro, por acaso, eu encontrei aqui. Isso aqui está no acervo aqui da SUFOP. Está na biblioteca da SUFOP. Esse Interessante. Programa de avaliação de desempenho acadêmico dos cursos de graduação, 95. Essa foi a primeira tarefa. Eu cheguei na UFOP no princípio de janeiro e no final do mês nós submetemos um edital ao MEC e que foi aprovado esse projeto de avaliação da... Dá para pegar na câmera aqui, César? Projeto de avaliação da universidade. Que interessante, Adilson. Então, Gabriel, voltando aqui para a questão de qual a conexão do Reúne com as políticas de cotas. Eu diria o seguinte, que na condição de alguém que pesquisa o ensino superior no Brasil, eu diria que ainda que de maneira fragmentada, com iniciativas fragmentadas e não com um programa articulado de políticas para o ensino superior, um conjunto de iniciativas vem contribuindo desde o início desse século XXI, para
promover a democratização do ensino superior com inclusão social. E essa democratização ela se dá por pressões e forças de múltiplas vertentes. Eu chegando aqui também, a primeira coisa que procurei na prateleira do nosso sindicato foi o programa da nossa federação, da FASUBRA, Por uma Universidade para o Trabalhador, que é um documento que foi publicado no ano de 1999 da FASUBRA, que já apontava diretrizes da perspectiva dessa universidade que nós estamos até hoje perseguindo e procurando construir. Então eu diria que reúne as políticas de cotas que só vão de fato chegar nas universidades no ano de 2012, nas universidades. Aqui na UFOP nós tivemos a oportunidade de aprovar uma política de ação afirmativa desde 2008, mas elas vão chegar na universidade de fato somente em 2012, de forma universal. Mas juntamente com Reúne, Universidade Aberta do Brasil, uma série de outras iniciativas, o próprio Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, pendurado numa norma que ainda eu considero extremamente frágil, que é um decreto, são iniciativas que compõem esse ensaio de um projeto de universidade também voltada para o povo. Aquele que essa FASUBRA está reivindicando há tantas décadas e que nós devemos continuar levantando bandeira em defesa dele. Perseguindo esse projeto. Então eu insiro sim as ações afirmativas nesse contexto. Nossa, que interessante, né? E vivendo os dias de hoje, nesse momento que a gente está, inclusive, no momento eleitoral no nosso país, fica claro que não está muito difícil decidir não, né? A gente tem experiências aí para todos os lados e, de fato, a gente ouve, né, esse momento que investiu no Brasil, que teve, né, um investimento no Brasil. O Adilson, gente, a gente estava conversando aqui, até para chamar esse bate-papo aqui com ele. Ele, além de pró-reitor, né, adjunto de graduação hoje, ele também coordena um projeto de extensão, que é o projeto Cotas para Quem? Né? E também eu conheço, que eu tenho o Adilson como amigo, sei que ele é mestre e doutor, inclusive, né, nesse estudo, né, da aplicação e avaliação, né, da lei de cotas na nossa universidade. Então, o que a gente pode, trazendo, né, para a universidade agora, Adilson, para o UFOP, o que a gente pode dizer assim, de como foi a implantação da lei de cotas na UFOP lá foi em 2012 mesmo que o Cunha aprovou? Não, 2008. 2008, a UFOP então foi pioneira no Brasil, né? A UFOP foi a segunda universidade do estado de Minas Gerais a adotar uma política de ação afirmativa. E, obviamente, que as nossas universidades, como parte da sociedade, também são resistentes. São resistentes e guardam consigo os preconceitos que a própria sociedade difunde e veicula, né? Então, nesse sentido, eu diria que foi em 2004 que a reitoria da UFOP recebeu um documento de uma entidade muito importante aqui no município de Ouro Preto, que é o Fórum da Igualdade Racial, reivindicando que a universidade adotasse políticas de ações afirmativas para negros. Por quê? Essa entidade reconhecia Ouro Preto como uma cidade majoritariamente negra e que essas pessoas que estão na cidade não estavam refletidas nos nossos cursos da universidade. Então, houve essa reivindicação em 2004 do movimento social. E, coincidentemente, eu apoio um candidato a reitor que ganha a eleição quando o reitor que recebeu esse documento não levou a cabo essa reivindicação. Esse documento foi requentado com o novo reitor e caiu na mesa do pró-reitor adjunto de graduação para trabalhar e discutir essas questões. Eu acho que é interessante contar essa história, que isso, inclusive isso é resultado da minha dissertação de mestrado e de um livro que eu escrevi, que são os reflexos de Durban em Ouro Preto, os reflexos de Durban em Ouro Preto e seu impacto na UFOP. Aí eu tento recuperar um pouco dessa história. O que a gente verificou nessa ocasião? Foram feitas várias audiências públicas, manifestações, eu mencionei aqui nos bastidores, eu não vou me furtar em dizer que hoje estamos celebrando essa semana 10 anos de uma lei de cotas. Em 2004, dentro dessa nossa universidade, haviam forças progressistas contrárias a esse tipo de iniciativa. Nós tivemos manifestações explícitas do Sindicato dos Professores, a do FOP, consta dos relatórios, dos anais da história dessa universidade, manifestação contrária do FOP à política de cotas.
O Diretório Central dos Estudantes da UFOP, manifestação expressa ao contrário à adoção de cotas. E, para minha alegria, o meu sindicato de técnica administrativa da universidade bancando essa discussão e peitando essa discussão na universidade, ainda sem muito conhecimento, sem muito estudo sobre o assunto. Então, nós tivemos um período de 2004 até 2008, Gabriel, de muita discussão na UFOP. Mas imagina, porque hoje que a gente tem um acesso à informação melhor, hoje a situação... Acho que a sociedade está mais aberta ao debate hoje, já é difícil fazer esse debate, né? E olha que a gente está comemorando 10 anos da lei de cota, né? Então, assim, antes, né, em 2004, agora me vem à cabeça, quando você citou 2004, eu, né, como eu disse aqui no início, eu nessa época estava fazendo movimento secundarista, na época da escola técnica, eu não sei se foi em 2004, se foi em 2003, um pouco antes, teve um movimento também em Ouro Preto, pelo FIROP, que foi a troca da bandeira da cidade. Sim, foi né, que 2005. Também foi em 2005, foi nesse bojo desse movimento, né, que a gente tinha uma bandeira com frase extremamente racista, né, precioso ainda que negro, né, e houve a mudança para precioso ouro negro, né? E também foi fruto desse debate que tinha na cidade, da universidade, com o FIROP, né? Acho que o FIROP nessa época, para quem não sabe, gente, o FIROP é o Fórum da Igualdade Racial, que é uma organização que tem em Ouro Preto já há muitos anos, atua. Hoje se organiza mais no Conselho, né, Municipal de Igualdade Racial, mas foi tudo desse bolo, né? Dessa época bem... É por isso, inclusive, que esse livro que eu escrevi, ele retrata os reflexos de Durban. O que são os reflexos de Durban e Ouro Preto? O movimento social negro balançava o mundo em defesa dessa agenda. E não foi... Ouro Preto não esteve silente nesse processo. E aqui o ator social que cumpriu esse papel foi exatamente esse FIROP. E aí vamos homenagear pessoas. Vamos homenagear, por exemplo, a nossa primeira presidenta do Fórum da Igualdade Racial, Márcia Conceição Valadares, que aí eu já volto para a discussão das cotas da UFOP, que no dia 13 de fevereiro de 2008 foi o dia que o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFOP se reuniu para avaliar se aderia ou não à política de cotas. Estava aqui o CEP se reunia no prédio da reitoria. Márcia Valadares saiu da sessão após aprovada a política de cotas em prantos. Em prantos por quê? Porque à época, a despeito de haver da maior parte da população ouropretana ser a população negra, a política que a UFOP adotou foi uma política de reserva de vagas exclusivamente para alunos de escola pública. Porque as pessoas acreditavam que não tinham necessidade de compensar as mazelas do racismo para justificar uma política de ação afirmativa. Então foi muito interessante esse movimento, esse evento, e aí tiveram 2 diretores que cumpriram um papel determinante. O diretor do SEAD à época, o professor Jaime Antônio Sardi, e o diretor da Escola de Farmácia, professor Luiz Fernando Medeiros, que conseguiram convencer o Conselho de que deveria ser aprovada alguma proposta de ação afirmativa na UFOP, e nós tivemos durante 4 anos, antes da lei de cotas, uma política da própria universidade, da própria instituição de ação afirmativa se assemelhando ao que nós temos hoje como lei de cotas. Porém, essa política só alcançava o aluno de escola pública, mas foi uma política extremamente importante que abriu caminhos para isso e incluiu muita gente. Abriu caminho e deu debate, né? E eu acho importante, Adilson, que você cite mesmo as pessoas. Eu acho que a gente tem que homenagear essas pessoas, porque hoje, 10 anos depois de aprovado, é mil maravilhas, né? E parece que foi algo, assim, trivial, né? Mas não foi, pelo contrário, né? Foi muita luta. Muita luta e pessoas, né, na linha de frente dessa luta, né? Eu me lembro um pouco, né, por fazer movimento social na cidade na época, nessa questão da bandeira para mim era muito significativo, né? Foi um ato muito significativo, mas é importante a gente resgatar isso, assim, né? A Márcia, eu tenho o privilégio de conhecê-la, uma pessoa fantástica, que está aí na ponta da lança, né, do movimento antirracista na nossa cidade há muitos anos, e eu tive a oportunidade de aprender muito com ela e ainda tem, de vez em quando a gente bate um papo, e é importante a gente lembrar essas pessoas. E a gente apanha dela também, né? Não, aí faz parte. Ela só não ensina, né? Ela briga com a gente. Mas quando briga, eu acho que ela ensina também. É importante. Márcia é uma pessoa fantástica. Mas beleza, superado esse trauma aí de 2004 e a gente consegue avançar,
E aí, como que se dá na prática essa aplicação, assim? Porque, pelo que você coloca, na época a gente tinha, né, a do FOP com posicionamento contrário, na Associação dos Docentes, o Diretório Central dos Estudantes também com posicionamento contrário, e a SUFOP bancando o debate, comprando a briga, né? Muito em conjunto daquele documento lá da FASUBRA, lá atrás, dos anos 90, né? Eu acho que é importante a gente resgatar isso mesmo, que de fato a FASUBRA já vinha, né, com esse leque de ampliação da universidade, e a FASUBRA nacionalmente ela tem esse destaque. O GT, antirracista, JP, Wilton Timóteo, um grupo que sempre militou nessa discussão. Sim, e o Wilton, inclusive, nosso técnico aqui, ex-presidente, inclusive, do nosso sindicato, também ponta de lança disso aí. Mas e aí, em 2004, abre-se esse cenário, contra tudo e todos, e consegue aí nós aprovamos em 2008, né? Foram 4 anos de debate, foi aprovado. E aí, nesse intervalo, a lei da própria FOP, a política da própria FOP, foi aplicada durante 4 anos, de 2008 a 2012. Aí, em 2012, nós tivemos a aprovação da lei de cotas, que é o que justifica, que inclusive dá base para o projeto que eu coordeno hoje. Essa lei de cotas, ela ampliou a política que a UFOP aplicava. Por quê? Ela definiu o seguinte: em todos os cursos de graduação de todas as universidades e institutos federais do Brasil e Cefetes, metade das vagas deverão ser destinadas para pessoas que tenham procedência na escola pública. Dessa metade, uma parte para pessoas que têm renda salarial inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Dentre essas duas metades, independente de renda e com renda mais baixa, para pessoas que se autodeclararam como pretas, pardas ou indígenas e também pessoas com deficiência. Então, a lei que nós temos hoje, que completou 10 anos do dia 29 de agosto, é uma lei que ampliou o escopo da maior parte das universidades. Isso está retratado no relatório que eu tive a oportunidade de colaborar com a redação e foi lançado na segunda-feira, agora na sessão solene do Senado Federal, presidida pelo grande aliado dessa bandeira, que é o senador Paulo Paim, em que nós mostramos que a lei de cotas ela foi um instrumento de indução para as cotas raciais em grande parte das universidades brasileiras. Em grande parte das universidades brasileiras só aderiram às cotas para negros por conta da lei. E aí, Gabriel, a ideia do projeto em si é a seguinte: esse projeto ele procura, insisto em dizer, democratizar as oportunidades na educação superior com inclusão social. Eu faço questão de dizer isso, porque as experiências de expansão que eu mencionei aqui, que nós tivemos na UFOP, por exemplo, antes de haver uma política de ação afirmativa, ela não alcançava determinados segmentos da sociedade. Por quê? O estoque de vagas disponível é tão baixo que continuavam ocupando essas vagas novas que eram criadas, aqueles mesmos que historicamente ocupavam as vagas quando tinham poucas. Então foi necessário, através da ação afirmativa, criar mecanismo em que a pessoa que estudou, tem uma trajetória escolar de escola pública, concorra com os seus iguais. A pessoa que tem a trajetória escolar de escola privada concorra com os seus iguais. A pessoa que tem trajetória de escola pública, é de baixa renda, tem pertencimento étnico-racial, negro ou indígena, e ainda tem algum tipo de deficiência, vai concorrer entre os iguais. Então, hoje, diferente do que fazíamos antes do advento das ações afirmativas, o processo seletivo, que era único, numa única lista classificava. Eu lembro do primeiro processo seletivo que deu foco para medicina, eu cito sempre esse exemplo. Medicina, nós fizemos o primeiro processo seletivo para o ingresso no ano de 2007. Esse foi aquele famoso vestibular que foi o mais concorrido do país? Né? Mais concorrido do país. E aí você deve lembrar da minha fala, como foi teve muita repercussão à época, que essa notícia foi parar no Jornal Nacional e numa reunião de colegas da equipe da reitoria, os colegas celebrando, felizes com isso, falei, que tristeza. Um país que festeja deixar tanta gente fora. Nós vamos ficar felizes que nós vamos deixar tanta gente fora. Foram 227 pessoas concorrendo a uma vaga. 227 concorrendo a uma vaga. Nós não temos que ficar alegres, nós temos que ficar entristecidos com uma situação dessa. Isso jogou um balde de água fria. Um balde de água fria mas é uma reflexão. Mas precisa de pensar assim. Extremamente importante. E dar essa sacudida para a gente pensar aqui. Porque a gente naturaliza a exclusão
principalmente nesse ambiente acadêmico, à luz do discurso da meritocracia, mas não é isso que nós vamos abordar aqui. Então, nesse curso de medicina que teve essa concorrência extraordinária, na primeira turma, 40 vagas oferecidas, ingressou uma aluna de escola pública, com trajetória de escola pública. E os outros 39 alunos que ingressaram, todos alunos de escolas privadas. Fizemos o segundo vestibular em 2008. Na segunda turma, ingressaram mais 40 estudantes, mais um de escola pública. Tivemos 2 alunos de escola pública em 80 vagas oferecidas para o curso de medicina, nas primeiras turmas que a UFOP ofereceu. No vestibular, em que a UFOP definiu que 30% das vagas seriam para ingresso de escola pública, no único vestibular, 28, que foi o de 2008-2, 28 pessoas entraram de escolas privadas e as outras 12 pessoas de escola pública. Ou seja, é uma virada muito extraordinária. E com o advento da lei de cotas, além da trajetória na escola pública, que pode escamotear e esconder alguns sujeitos que, no meu entendimento, não deveriam estar sendo beneficiados por essa política. Não deveriam estar sendo beneficiados por essa política. Eu acho que o estudante egresso do Colune, do Colégio Militar, não deveria ser beneficiado por essa política, mas infelizmente está beneficiado por essa política. Colune, Cefet, Cotec e essas escolas. Agora, você traz uma reflexão extremamente importante e é interessante, assim, primeiro que é interessante a gente falar isso, e segundo, soa absurdo a gente ter que falar isso hoje, né? Que a política de cotas, ela coloca os seus pares para disputar a vaga. Não é uma reserva, tá reservado. Não, você está concorrendo com o seu do lado ali, né? Quem é de escola pública está concorrendo com a escola pública, quem é de particular está concorrendo com particular. Porque, de fato, o acesso ao ensino superior, ele passa longe de ser universal. Né? Isso, infelizmente, é uma realidade. Né? Não que eu acho que deveria ter vaga sobrando na universidade, não, longe disso. Mas eu acho que quem quer fazer universidade deveria ter o direito de fazer universidade. Né? E estamos longe dessa realidade. Né? Agora, uma coisa que a lei de cotas traz, e é o grande trunfo dela, é se você quer fazer universidade, você ter a certeza que você vai estar concorrendo a uma vaga com o seu semelhante. Isso é que é fantástico. Né? Porque já que existe ali uma concorrência, de fato não dá, como a gente está falando aqui, né? Questão do Colune, dos colégios militares e tal, não dá. A disparidade de ensino, infelizmente, é um dado, né, que nós, enquanto brasileiros, preocupados com a sociedade brasileira, temos vergonha de falar, mas é a realidade. Né? Infelizmente, o nosso ensino básico, né, de todos os níveis e também o superior não é igual para todo mundo. Né? Então, isso assim, é importante a gente frisar isso. Né? A lei de cotas coloca, né, as pessoas para disputarem a vaga com seus pares. Né? Isso eu acho fantástico, assim, a aplicação, né, disso. Isso mexe com toda uma lógica que até então justificava o insucesso de muitos. O insucesso com muitas aspas. Esse exemplo que eu dei da medicina mostra isso. Olha, o estudante que teve trajetória na escola pública não entra porque ele é incapaz. Mas o que nós precisamos de refletir é o seguinte: por que o estudante da escola pública não consegue competir no mesmo nível de igualdade em determinadas carreiras? Porque o Estado responsável por oferecer e garantir uma educação de qualidade para todas e todos é omisso na garantia desse mesmo direito. Não remunera adequadamente docentes, não oferece condições de ensino integral para a maioria das pessoas, como é o caso do Cefet, dos colégios militares, e que faz com que essas pessoas tenham uma oportunidade de disputa de forma... estão mais competitivos na competição, na lista geral. Então essa é a ideia da política de ação afirmativa. Mas a proposta, Gabriel, mesmo do nosso projeto, é levar as escolas, especialmente aqui da nossa região de Ouro Preto, Mariana e talvez João Molevade, nós quando temos pernas vamos lá também, esse tipo de informação. Sabe por quê? Ainda hoje, por incrível que pareça, você vai num colégio, como semana passada visitamos o Colégio Polivalente, Escola Estadual Ouro Preto, aqui na Praça da Bauxita, no mesmo bairro onde está instalado o maior volume de cursos da nossa universidade. Ainda há meninos e meninas no terceiro ano do ensino médio que não se inscreveram, por exemplo, para o Enem, que vai acontecer agora em novembro, e que não sabe, e que é a forma para ingressar na universidade, que não tem esse tipo de informação. Então, nós estamos, inclusive, tentando, através desse processo, levar esse tipo de informação para essas pessoas.
A hora que você fala assim, o FOP tem curso de arquitetura. Ah, tem curso de arquitetura? Ah, eu posso estudar lá? Meninos e meninas perguntando qual é o preço da mensalidade na UFOP. Nós estamos falando no século XXI, Gabriel. Em 2022, né? Eu fico 2022. Assim até... Tem meninos e meninas aqui das escolas. Eu estou falando da Escola Estadual Polivalente. Vamos lá na escola de Santo Antônio do Salto. Vamos lá na escola do Pereira. Vamos lá no João Ramos Filho, que nós vamos lá na escola João Ramos Filho, lá na Cabanas, em Mariana. É preciso levar essa conversa. Agora, só que isso não está acontecendo isoladamente, não. Eu quero trazer um dado aqui que tem trazido muita surpresa, porque como eu já tenho 3 décadas nesse território, o que eu tenho observado é como essa nova universidade que nós colocamos dentro da UFOP tem interferido, inclusive, na educação básica. Eu participei de uma atividade de uma escola que faz fronteira com o CHS, Dom Benevides, Escola Estadual Dom Benevides. Me deixou extremamente orgulhoso de saber que a diretora daquela escola é egressa da universidade, que os professores, boa parte dos professores são egressos da universidade e que estão tentando mostrar para esses estudantes que pessoas como eles que estão lá hoje podem alcançar a posição social que eles alcançaram. Nossa, que fantástico. E é isso que a gente está vendo. Aí vocês falam, mas como é que pode? O cara é pró-reitor de junto de graduação, deve ter um bocado de problema para administrar. Que horas que ele faz isso? A agenda para visitar as escolas, fala, marca de 7 às 8 horas da manhã, eu vou aí de madrugada, a gente faz, vai à noite fazer essas conversas e tá um barato. E um monte de meninos e meninas ao nosso redor ajudando a fazer esse trabalho também, né? Nossa, que fantástico, Adilson. Adilson, eu peguei aqui, até mandei pro César agora. Vou te mostrar aqui também, com certeza você tem esse material. Essa aqui é a capa do Estado de Minas, de 26 de janeiro de 2016. A capa diz o seguinte, o César está tentando colocar no ar aí para as pessoas verem também. Aprovada. Nota de alunos que ingressam na UFMG pela cota já supera a dos não cotistas no último vestibular. E aí tem a matéria, né, que disserta sobre isso, assim. Eu tenho essa capa do Estado de Minas salva no meu computador aqui, porque na época me tocou muito, né, porque como você coloca da dificuldade, isso em 2016, né, a gente está comemorando 10 anos hoje, mas em 2016, né, ali 4 anos após a aplicação da lei, já se tinha esse dado extremamente favorável, né, porque eu lembro que uma das questões que se colocava muito na época do debate da lei de cotas era que a gente vai colocar pessoa que não tem qualidade, vamos colocar pessoa que não vai aguentar, né, o trampo da universidade, né? Eu, por exemplo, sou da área de exatas, né? A gente muito sofre, o cara chega aqui e não consegue fazer cálculo 1, né? E não, né? Muito pelo contrário, né? A gente observa e o Estado de Minas, né? A gente conhece o tipo de mídia que é, né? E para poder né, abaixar, né, e prestar essa reverência, de fato é que deu muito certo, né? Então, assim, é fantástico. Eu acho que a democratizar o acesso ao ensino e a gente, de fato, pesca as grandes mentes, né? Eu acho que, associado a esse problema individual, acho que quando as instituições não estavam sensíveis a um recrutamento mais amplo do que sempre fizeram, elas estavam cometendo, inclusive, um epistemicídio, estavam perdendo a oportunidade de que outros saberes, outras epistemologias pudessem acessar a própria universidade. Dados semelhantes a esse da capa do Estado de Minas que você destaca aqui, está na trabalho de conclusão de um curso de um cotista do curso de estatística daqui da UFOP, que eu tive a oportunidade de orientar, Jefferson Vinícius, que já saiu do curso, ele estava defendendo o TCC num dia e já tinha 15 dias que já estava empregado. Já empregado. Fantástico. E que quando chegou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, foi trabalhar na Prograde naquelas bolsas conhecidas antigamente como Bolsa Trabalho, a tal da BDI. É uma bolsa que você recruta o estudante porque ela tem menos exigência do tipo coeficiente acadêmico, domínio de alguns recursos. Esse moço veio trabalhar na Prograde como para fazer qualquer coisa. E por acaso veio trabalhar junto comigo e me ajudou, inclusive, a construir uma base de dados sensacional, que eu não vou ficar falando, que o estatístico adora base de dados, uma base de dados maravilhosa que da base de dados em si, para mim, já era o trabalho de conclusão de curso dele. Ele já teria aprovação no TCC só com a base de dados que ele organizou. E dessa base de dados ele extraiu dados que, inclusive, comprovam o que você acaba de mostrar. E detalhe, que se não tivesse
ele cita aqui os cursos, determinados cursos, por exemplo, se não for nos cursos de arquitetura, medicina, engenharia civil, se não tivesse uma forma de ingresso diferenciada, aqueles determinados estudantes não ingressariam. E esses estudantes tiveram um desempenho acadêmico melhor ou superior ao dos seus pares que entraram pela ampla concorrência. Então, esse estudo foi feito por uma pessoa que foi beneficiário dessa importante política social que eu acho que está mudando o Brasil. Para mim, é a política mais radical que o Brasil aplicou nos últimos tempos, porque ela tem consequência direta. A política de ação afirmativa, eu tenho certeza, olha que prospecção que eu farei, que daqui a uns anos os filhos do Jefferson não vão precisar da política de ação afirmativa. Porque o fato dele ter tido a oportunidade que foi dada, a mobilidade social que essa política promoveu a ele, os filhos dele não mais serão os destinatários dessa política. É isso que o Brasil precisa de entender. É isso que a gente precisa de entender nesses 10 anos de muito pouco ainda feito. Muito pouco. Olha, a lei começou a ser aplicada em 2012, o contingente de pessoas de fato graduadas já pela lei de cotas é muito pequeno. Está nesse relatório aqui, se tivesse tempo eu teria como pegar, por exemplo... Nós vamos linkar nos comentários aí, tanto a monografia do Jefferson, meu colega inclusive de curso, né? Eu também sou egresso do curso de estatística aqui da UFOP, e também esse relatório, vamos linkar, que eu acho que é um material muito importante. Vamos circular esse material. Muito importante. Adilson, teve uma outra política também que veio nesse combo, eu não vou precisar aqui a data que ela entra em vigor, que também, no meu entendimento, ajudou a democratizar também o acesso, que é o SISU, né? O processo seletivo, né? Eu costumo brincar muito que eu sou ainda, não sou velho, mas eu sou da época do vestibular, né? E quando a gente fazia vestibular, você fazia para uma universidade. E às vezes chocava a data, você tinha que gastar dinheiro para se deslocar, né? Então, ou você fazia, né? Quem mora por essa região era o FMG, o FOP, o FV. Né? Quem tinha um pouquinho de grana a mais ia ali em Juiz de Fora e fazia o vestibular lá, não tinha tantas opções assim, né? E o SISU, ele possibilita, né, a todo jovem, né, a ingressar na universidade, a se submeter à seleção de todas as universidades. Né? Então eu costumo brincar muito assim, que se você consegue pegar as grandes mentes, né, se por acaso você tiver um gênio que está, né, em alguma escola, em algum lugar, que não teria condições de se deslocar a um grande centro urbano, né, uma grande universidade, ele tem condições de estudar na UFMJ, na UFMG, né, em várias universidades de excelência, né, do nosso país. E eu também, sim, sou grande defensor e acho essa política fantástica. Né? E ela veio também nesse combo de democratizar o acesso? Sim, faz parte desse mesmo movimento. Inclusive, também foi alvo de muita resistência. Aqui no UFOP nós aprovamos o SISU em 2000, começamos a utilizar o SISU em 2011-2, um ano antes da aplicação da lei de cotas. E realmente ele foi, e no meu entendimento, tem esse caráter de democratizar nesse sentido. O último processo seletivo que nós fizemos na UFOP, se não estou enganado, a taxa de inscrição era R$120. Estou falando de algo há 11 anos atrás, eram 120 prata. Imagina 120 prata hoje para fazer... Você não passava de primeira, nem todo mundo passava no vestibular de primeira. Você não era para qualquer um. E você fazia, nós realizamos 2 vestibulares por ano, então você vai gastar 120 no primeiro, 120 no segundo. Mas como eu não tenho garantia de passar na UFOP, eu vou fazer também o de Viçosa, o da UFMG, o de outra instituição. Então o SISU, para mim, compõe esse amálgama, né? Esse arcabouço de iniciativas na perspectiva dessa democratização. Ainda muito modesto, Gabriel. Ainda muito modesto. Quando você fez a sua fala, quando você fez a seguinte pergunta, né? Que o ensino, a formulação, que quem quisesse o ensino superior poderia ter acesso, me fez lembrar de uma outra questão que é relevante no debate sobre o ensino superior, que é a meta 12 do Plano Nacional de Educação. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.005, de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, que é o Plano Decenal da Educação no Brasil. Ele reserva um capítulo para a educação superior, que é a meta 12. E na meta 12 ele diz que o Brasil precisa de alcançar pelo menos 30% de matrículas na população na faixa etária dos 18 aos 24 anos de idade. Sabe quantos por cento nossa cobertura hoje?
20%. Então, não alcançou ainda quem deveria. Não alcançou quem deveria. Porque eu lembro que nesses estudos que faço, eu sempre cito, né, quando tenho oportunidade, Martin Tron, que é um estudioso sobre os sistemas de ensino superior ao redor do mundo. Em 1973, quando eu estava com 9 anos de idade, Martin Tron defendia que um sistema de ensino, para ser considerado democrático, ele tinha que alcançar essa meta de 30%. Nós estamos falando de uma meta, estamos aqui falando num país em que a meta dos 30% não foi alcançada em 2023. Posso arriscar dizer isso. E aí, Gabriel, só para lembrar de um outro programa, e nós precisamos de falar dele aí nesse podcast, não sei se temos mais muito tempo. Não temos aí, aqui, temos à vontade. Uma outra política importante e que está sendo, e que precisa de ser bastante refletida nesse contexto, é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Sim. Por quê? Veja bem, eu estou trazendo para a mesa uma série de políticas e de iniciativas que estão propondo democratizar a universidade com inclusão social. Um dos aspectos da inclusão é trazer pessoas de condição socioeconômica mais baixa para a universidade. E qual é o aporte material? Vou falar primeiro do aporte material, financeiro, para fazer face a essa nova público que está chegando na universidade. Eu tive a oportunidade de, nesse livro, trabalhar essa questão. Olha o escândalo que ocorre em relação à questão do financiamento desse programa. Eu vou pega aqui, você enxerga mais do que eu, o orçamento de qualquer uma universidade aí para o PNAES no primeiro ano aí que corresponde a 2012, tá vendo? Ó, já achei a UFOP aqui, ó. Achou a UFOP. Qual foi o orçamento? 2012. 6.827.213. Em 2012 a UFOP não reservava metade das suas vagas para as pessoas de baixa renda. Esse volume, esse recurso ele vem caindo. Olha quando ele chegou em 2016. Pega 2016. Vamos pegar 2017, já tem 2017 Tem aqui, 2017 aí? Tem. 9.737.354. A conta não fecha. E nós ampliamos a presença do público. Nós dobramos a presença do público. E aí eu tenho feito esse monitoramento desses dados. Isso é a rubrica 4002 da Lei Orçamentária Nacional e mostra como que a conta não tem jeito de fechar. Você aumenta a presença de pessoas de baixa renda na universidade e, ao mesmo tempo, reduz o aporte de recursos para fazer face a eventuais necessidades materiais. Mas eu queria não terminar a minha fala em relação à assistência estudantil, a questão material. Eu penso que, aí já fazendo uma fala até meio de quem já está quase levantando e indo embora. Apesar de que disseram que tem um monte de técnicos aí em condições de aposentar, que se resolver aposentar ano que vem a universidade fecha, eu já anuncio que eu não vou aposentar, nem tão cedo. Coisa boa! Nem tão cedo. Precisa muito de você, Adilson. Nem tão cedo eu vou aposentar. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que daqui a pouco eu vou aposentar, mas é preciso que a gente reflita que a nova universidade que eu ajudei e nós estamos ajudando a colocar dentro da universidade elitista que tínhamos até ontem, é uma universidade que apresenta novos desafios e novas preocupações. Hoje eu estou apontando a questão do orçamento material, mas nós temos um desafio que passa também pela garantia de condições para de uma permanência simbólica, cultural, que nós precisamos de ver o que nós estamos fazendo nesse sentido. Eu não quero fazer proselitismo nem advogar em defesa da pró-reitoria vizinha, mas considero, por exemplo, o PIDIC um grande programa nessa linha. PIDIC, que é o Programa de Inclusão, Diversidade e Inclusão, uma iniciativa interessante para dar conta de acomodar determinadas questões que nós não estávamos lidando. Eu voltei da pandemia para o trabalho presencial e algo que me chamou a atenção de forma muito curiosa e que me desafiou a refletir. E aí? Você já tinha pensado nisso algum dia? Eu voltei para um evento presencial no auditório do DEGEL, naquele mesmo auditório que tivemos a assembleia, em que nós estávamos debatendo diversos temas de diversidade com
as pessoas que são agentes comunitários de saúde do município de Ouro Preto. Um curso de capacitação, que é um curso de extensão que eu estou coordenando lá com a professora Cláudia Carneiro da Escola de Farmácia. E um dia os temas eram as pessoas LGBTQIA+. Eu nunca tinha visto, no mesmo ambiente, tantas pessoas LGBTQIA+, reunidas. E essas pessoas, elas estavam reunidas naquele evento porque o tema atraiu. Só que elas estão dispersas nas nossas salas de aulas, nos procurando nos balcões, na sessão de ensino. Como nós estamos lidando incluindo essa diversidade? Ou seja, talvez isso aí era essa universidade que alguns lá atrás resistentes não queriam inventar. Era muito mais fácil matar essas pessoas quando aqui chegasse. Olha, menina na engenharia? Não. Menino na pedagogia? Não. Não era assim? No meu tempo era assim. Me perguntaram em 1987, quando eu me candidatei a fazer o curso de pedagogia, esse curso é de esperar marido. Que isso? O curso de pedagogia tinha essa nomenclatura, o curso de esperar marido. O que você vai fazer aqui? Aí descobriram que eu era hétero, eu falei assim, e nem viado, sério. Que isso? Que estranho. Mas é dessas coisas que nós estamos falando. Mas era o Brasil de 87. Ainda bem que o Brasil está mudando, eu sou feliz de ser de hoje, no século XXI. Não, e ainda bem e com muito esforço, né? E você é prova viva de trabalho nesse sentido, né? De fato, você coloca uma questão fantástica aqui, né? De fato, a assistência estudantil, ela até tem um viés financeiro, material, e tem que ter mesmo, né? Vendo os dados, a conta não fecha. A gente aumentou um quantitativo, né, de pessoas com necessidades socioeconômicas, e não estamos aumentando a verba. E aí, né? Como que fica? Né? E você não quis ser o advogado da colega Natália, mas eu faço questão de ser. Né? Nós tivemos uma assembleia universitária recentemente, onde ela colocou com muita clareza, e o que eu gosto muito de vários pró-reitores que eu converso, é a clareza e a franqueza, sabe, Adilson? Você tá nesse rol, né? De fato, a gente tem um grande problema, que é o problema orçamentário da universidade, que não é um problema que a universidade criou, né? É um problema que vem de cima para baixo, né? Cortes, enfim. Eu acho que no período eleitoral nem podemos estar falando tanto isso, mas é fato, são dados. Mas a gente tem um grupo de pessoas que estão de fato preocupadas e tratando esse problema com muita clareza, com muita tranquilidade, e eu posso até confessar aqui que eu percebi, me senti numa situação na Assembleia Universitária, porque eu já fui do movimento estudantil e vendo, né, os estudantes ali lutando, com raiva, e tá certo, e tem que lutar mesmo, né? Eu, na minha época de movimento estudantil, a gente fazia coisa até que beirava o ilegal ali, né? Fechava a sala de aula, fechava a RU, né? Qualquer aumento que tinha, a gente ia para cima. Mas a administração central da nossa universidade nunca furtou do debate. Né? Pelo contrário, né? A nossa pró-reitora estava lá presente, deu respostas e fez o debate. Porque de fato eu acho que é isso, assim, se a gente olhar para dentro, acho que a gente tem que juntar força mesmo, unificar o campo progressista da universidade, acho que isso é fundamental, né? A gente tem muita divergência, é natural que tenha, mas a gente precisa de unificar o campo progressista, porque o ataque que se tem à universidade pública no Brasil hoje é assim, eu confesso que eu imaginei que eu nunca iria viver isso. Né, para mim, estava no livro de história, como eu estava falando aqui no início, do Fernando Henrique e do Paulo Renato. Né? Quando eu entrei no movimento social, o pessoal falava, porque início do governo Lula, né, aquela expectativa, o que vem e tal, e relembrando, né, e para mim era livro de história. Né? E infelizmente eu acabei vivendo um golpe de Estado, acabei, né, vivendo um governo que é o que a gente tem hoje aí, que no mínimo bizarro. Né? E a gente vê que a universidade pública está sendo atacada assim, paulatinamente, cotidianamente, né? Assim, todos os dias. E isso é de uma preocupação assim, muito grande mesmo. Né? Nós aqui no sindicato agora nós estamos, né, desde junho rodando os diversos setores da universidade, né, fazendo aquele bate-papo na base mesmo, e a gente tem observado assim, que a situação está complexa mesmo. Né? E não é assim da boca para fora, não é um exercício de ansiedade, não. Pelo contrário, né, a universidade tem grandes dificuldades de dar o próximo passo. Né, isso nos deixa muito preocupados. Falando um pouco disso aqui, só para me não delongar muito,
Outra coisa que eu queria aproveitar a sua presença aqui também, para a gente bater um papo, que eu acho que existe esse sentimento no ar, e talvez você, enquanto pró-reitor de graduação, possa estar vivenciando isso mais profundamente, que é a evasão, né, dos estudantes da universidade. Eu falo que existe esse sentimento porque a gente anda no campus, a gente percebe que o campus está mais vazio, né? Hoje à tarde, por exemplo, eu estive no ICSA e me chocou assim, você tá ali 3 horas da tarde no ICSA e cadê o povo andando para lá e para cá, cadê a cantina lotada, né? Estacionamento, cadê os carros, né, e tudo. E assim, esse sentimento, ele tá como que tá isso assim, em dados? Você tem essa experiência? Dentro na Prograde, né, eu e Tânia, nós de alguma maneira até dividimos algumas tarefas lá. Você cuida mais disso, você cuida mais disso. Uma das tarefas que está sob minha responsabilidade é cuidar exatamente da organização dos dados, de lidar com as estatísticas da Pró-Reitoria. E anualmente eu sou responsável, por exemplo, por preparar as informações que são apresentadas no relatório de gestão. O nosso relatório de gestão, ele se baseia nas metas que estão estabelecidas no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFOP. O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFOP, na área da graduação, ele define alguns indicadores importantes e que estão relacionados à questão da evasão. Um deles é o seguinte, que os cursos devem contabilizar uma evasão inferior a 40%, que a taxa de diplomação deve ser superior a 70%, e a taxa de reprovação inferior a 15%. Claro que, semestralmente, o que nós fazemos? Nós classificamos fazemos o relatório geral da universidade e esse relatório específico para cada um dos cursos e carreiras. E há um comportamento muito diferenciado em algumas carreiras. E, além disso, eu confesso para você que alguém que estuda evasão desde que chegou na universidade, desde lá de 1995, eu prefiro lidar com uma metodologia de cálculo de evasão que é aquela baseada em fluxo. Ao invés de colocar o foco na evasão, colocar o foco no desempenho do aluno, na trajetória do estudante da universidade. Então eu gosto de pegar os dados da seguinte maneira: um curso entrou 50 estudantes, quantos desses estudantes diplomaram, quantos estão matriculados e quantos evadiram. Que aí eu gosto dessa metodologia porque ela apresenta de alguma maneira um retrato mais real. Uhum. Só que a metodologia da UFOP, que nós adotamos por conta, não é nem da UFOP, é indicada pelo Tribunal de Contas da União. E eu vou explicar por que eu prefiro essa metodologia. Porque quem está falando aqui é um pedagogo. E quem gosta da outra metodologia são os economistas. E aí, isso pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Uma coisa, tudo a ver. Se você pegar... A opinião da universidade está aí. Se você pegar a evasão desde a ótica pedagógica, determinada circunstância, a evasão não é uma perda. Imagina um cara infeliz num curso que estava fazendo e que muda. Eu vou citar um exemplo de casa. Meu filho fazendo o 6º período do curso de computação da Universidade Federal de Ouro Preto, falou, não é isso que eu quero para minha vida. E fala, vou mudar de carreira, faz SISU para odontologia e vai para o UFMG fazer o curso que ele queria fazer. Economicamente para o FOP foi um prejuízo, que nós tivemos uma evasão. Uhum. Agora, para o sujeito, para o indivíduo, é um prejuízo? Então, assim... Não, pelo contrário. Pelo contrário. Por isso que eu acho que é preciso relativizar. Mas a evasão é um problema importante para a universidade. E não tem sido um problema importante só para o FOP, para várias instituições. E o que está acontecendo nesse momento, Gabriel? Não estou enrolando, não. Nós calculamos esses dados anualmente. Então, esse dado ele é calculado estabelecendo uma relação entre a metodologia que nós utilizamos e é o seguinte. Um curso recrutou no ano 20 alunos. Quantos alunos esse mesmo curso desligou no ano? Eu vou citar. Nós temos um curso aqui no UFOP que regressou 10 alunos e evadiram 10. Que isso? O curso que você fez na UFOP ingressam 40 e evade 30, 35 no ano. Uhum. Então, essa taxa é a taxa de evasão, vai lá em 95%. Uhum. Então, e a meta é 40%. Eu não estou querendo dizer que nós temos que se conformar com essa taxa de evasão, mas nós precisamos de entender essa evasão, por que ela acontece assim. Sim. Por que ela está acontecendo assim. E aí, essa conjuntura pós-pandêmica, nós precisamos de compreender o que está acontecendo. O sentimento que você teve no ICSA hoje à tarde
é o sentimento que eu tive no ICSA, foi o segundo local que eu fui depois do retorno presencial, eu fiquei assustado de ver a unidade acadêmica vazia, que é uma unidade que tem uma movimentação. Então, isso é preocupante e nós precisamos de entender o que está acontecendo. O que eu posso adiantar em termos de números é o seguinte, que ainda esse período, o dado que a universidade vai publicar, provavelmente depois do dia 14 agora, em relação ao número, a relação entre ingressantes e vagas, ingressantes e pessoas que saíram, seja diplomados ou evadidos, vai ser um número que não representa a realidade. Por quê? Porque no período pandêmico, foi necessário a universidade adotar algumas medidas de proteção daqueles que estavam em situação de maior vulnerabilidade. Uma das decisões foi anistiar todo mundo. Sim, não Ou seja, ninguém, tá as pessoas não foram desligadas por baixo rendimento acadêmico, por não renovar a matrícula ou pelo tempo ter ultrapassado. Isso vai acontecer agora. Fizemos um levantamento, eu posso falar o número que já foi tornado público pela professora Tânia, e a sociedade tem o direito de conhecer os números que nós lidamos com ele e a realidade que nós operamos. Nós fizemos uma avaliação só daquelas pessoas que não renovaram matrícula. A UFOP hoje deve ter em torno de 12 mil alunos matriculados, como um todo, 12 mil. Desses 12 mil, aproximadamente 1.600 não renovou a matrícula. Lembrando que a matrícula da UFOP é automática. Não renovou como? Essa pessoa não pediu para incluir nenhum componente curricular e está vazio. Então, nós encaminhamos para cada curso de graduação a listagem para que os cursos, inclusive, avaliem se a pessoa ainda está na universidade ou se essa pessoa já desistiu. Em tendo desistido, vai ser publicada a portaria e desligar. Aí os números vão começar. Isso eu estou falando apenas de uma forma de desligamento, que é a não renovação de matrícula. Nós teremos a outra forma de desligamento, que é a daquelas pessoas que tiveram baixo rendimento ou ultrapassou o tempo. Então pode haver um incremento maior. Esse número pode crescer. Pode, mas eu acho que não vai crescer muito. Aí eu estou falando da experiência que a gente tem com os números. Por quê? Essas 1.600 pessoas aqui, vocês vão lembrar que quando a UFOP decidiu realizar um PLE, período letivo especial, ainda no início da pandemia, uma das exigências da comunidade universitária adequada foi de que a UFOP soubesse o que estava acontecendo com seus alunos. Nós fizemos uma pesquisa, como você está, e eu tive a oportunidade de coordenar essa pesquisa. E nós fomos atrás de todos os alunos, e já havia cerca de 1.200 desaparecidos que você não conseguia falar com eles de jeito nenhum. Então eu estou acreditando que tem uns fantasmas aí. Que esse dado é represado. Dado represado. O dia que esse dado cair, nós vamos ter um impacto. Por quê? Esse número é um número que inclusive vai influenciar no censo que a universidade vai informar para o MEC, que é a base que o MEC utiliza para fazer o cálculo da distribuição dos recursos para as universidades, aquilo que está na lei orçamentária. Então, nós precisamos fazer isso. A orientação que a Prograde encaminhou para os cursos não é no sentido de faça a portaria e expulsa as pessoas. Procure saber onde estão esses alunos. Mesmo porque essa é uma atribuição dos colegiados de curso, fazer a orientação acadêmica dos estudantes. Então nós estamos diante desse... Vai aparecer um buraco aí. Não vai ser agora ainda. Não vai ser agora. Não. Vai ser na virada de 22/2 para 23. Tá claro, eu como tive a experiência de estudar no ICEB, que deve ser uma das maiores unidades da UFOP, se não a maior, e estava acostumado com corredor lotado, né? Eu lembro muito que eu chegava a brincar e falar com alguns diretores, né, que tinha um monte de alunos sentado pro chão fora, que deveria ter umas cadeiras, uns bancos, umas mesas pessoal e tudo. E era aquele prédio que fervilhava a gente, né? E hoje, andando no ICEB, você percebe isso, né? São poucas pessoas transitando, você não vê mais aquele monte de aluno, né, sentado pro chão ali e tudo. Então, a gente percebe isso. E hoje, o sentimento que eu tive no ICSA foi até de um pouco de tristeza, porque você está numa unidade acadêmica, lugar que eu já tive outras vezes, pipocando de gente, né, que eu acho que o ICSA tem um pouco dessa cultura universitária também, do pessoal se aglomerar mais e tudo, e não vê ninguém, assim, né? Quando a gente terminou a reunião, que eu sentei na cantina, que era 4 e pouca da tarde, para fazer um lanche para vir para cá,
só todas as mesas vazias, né? Sentou eu, o Anderson, que é o nosso colega que trabalha lá, e o Guido, nosso advogado, a gente fez um lanche ali rápido. Eu fiquei olhando, gente, cadê as pessoas, cadê os alunos, né? Mas eu tenho certeza que a UFOP vai superar isso. Acho que não é só o UFOP também, não é. Né? Esse momento pós-pandemia, ninguém entendeu direito, né, como que a sociedade está. Mas a gente vai, né, já tivemos outros altos e baixos, tenho certeza que a gente vai superar isso e vamos ter aí uma universidade forte, né, como a gente nunca cansa de dizer, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, por muitos e muitos anos. Socialmente referenciada. Exato, boa, socialmente referenciada. Adilson, vamos encerrando aqui. César tá até me dando toque ali que a gente já tá excedendo um pouco. Se deixar nós dois aqui. Sexta-feira a gente tá aqui. A gente vai embora. Adilson, tenho só a agradecer, cara. Você é um cara fantástico. Eu não canso de dizer isso, que você de fato contribuiu muito porque eu sou, por eu estar aqui hoje. E é muito bom ter pessoas como você assim, na linha de frente da universidade, né, assim, de fato, no dia a dia, colocando as coisas que muitos sabem a importância que você tem para a Universidade Federal de Ouro Preto, mas eu acho que pouco se diz. Né? A história que você tem na Prograde, a história de vida que você tem para a sociedade ouropretana é algo fantástico e assim, muito obrigado. Obrigado mesmo por Só tudo. faltou dizer para a torcida do América também. É verdade! Obrigado, Gabriel. Nosso colega aqui, um grande amigo, também é americano, um dos poucos. Gente, muito obrigado. Acabou que no decorrer aqui o papo foi tão longo e gostoso que eu esqueci de falar com o pessoal para contribuir aqui também, mas com certeza teremos outras oportunidades. César, brigadão mais uma vez. Gente, vamos encerrar agora aqui o nosso terceiro episódio do Papo de Classe, hoje extremamente aproveitoso aqui, né, com o nosso colega Adilson, associado aqui do Sindicato UFOP, e teremos aí outros episódios nas próximas semanas. Muito obrigado a todos que acompanharam.